Irmãos, convido-vos a abrir a palavra do Senhor, se me quiserem acompanhar, no Evangelho de João, capítulo 15, e desde o versículo 9 até ao versículo 16, que nos diz o seguinte: capítulo 15 de João, versículo 9 a 16. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E o versículo 17 diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu colocaria esta pergunta esta manhã: haverá evidência externa da união do cristão com Cristo? E uma vez que há, qual é essa evidência da união do cristão com Cristo? A evidência são os frutos que nós produzimos. Quais frutos? O fruto do Espírito Santo. E quais são esses frutos, irmãos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Diz-nos Gálatas, capítulo 6, versículos 22 e 23. E o vínculo interior, que é a causa desta evidência, é o amor. O amor é como a seiva da videira, que sobe desde a raiz até aos ramos e dá muito fruto. E tudo isto, irmãos, é de vital importância. A evidência de que há uma união entre nós e Cristo, e a evidência de que, na verdade, é o amor em nós que produz realmente os frutos, porque é prova do Espírito Santo em nossas vidas. Voltando ao texto que lemos há pouquinho, aquilo que Jesus pede aos seus discípulos não é nada para além daquilo que ele mesmo não tivesse feito. Jesus estabeleceu um exemplo perfeito ao permanecer no amor do Pai, submetendo-se ao Pai em obediência completa, total. Jesus diz: estas coisas vos tenho falado a vós, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus, por causa da sua obediência ao Pai, possuía uma alegria total, uma alegria satisfatória no conhecimento da presença e da aprovação do Pai em tudo o que ele fazia. Agora, Jesus quer partilhar grandes bênçãos com os seus discípulos. E de tal modo, irmãos, que todos aqueles que amam a Deus sejam igualmente cheios de alegria, uma alegria completa, se viverem em obediência ao Pai. Há muitos que dizem que o cristianismo gera um temperamento azedo e sombrio nos seguidores de Jesus Cristo. Há muitos que dizem que os cristãos
são pessoas tristes porque não podem fazer nada, não se podem divertir, não podem, enfim, gozar determinadas coisas que a vida tem e tudo mais. Estão completamente enganados, irmãos. Totalmente enganados. Os cristãos têm o privilégio de experimentar a maior alegria possível aqui, nesta terra. Por exemplo, os cristãos podem ter comunhão com as melhores pessoas do mundo. Podem ter união com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Podem sentir uma enorme satisfação fazendo bem aos outros em nome de Jesus Cristo. Podem sentir o prazer de fazerem a vontade de Deus. E podem ter a certeza da vida eterna e desfrutar antecipadamente de um pouco do céu aqui, onde nós nos encontramos presentemente na terra. Haverá maior gozo, maior alegria do que desfrutar destas coisas? De uma comunhão total com Deus em alegria, em gozo pleno? Será que o mundo é feliz? Nós temos uma esperança. Nós temos uma certeza de que a morte não é o fim. E que depois da morte estaremos com Cristo no seu reino, onde desfrutaremos das bênçãos mais maravilhosas que podemos imaginar ali no céu com Deus. Os discípulos de Jesus devem se esforçar por se amarem uns aos outros tão intensamente como Ele nos amou. E todos nós sabemos até que ponto Jesus nos amou. Amou-nos até à cruz. Morte e morte de cruz. Por amor de cada um de nós. Por amor da humanidade. Jesus estabeleceu um padrão de amor que inclui a negação de nós mesmos e o sofrimento por causa dos que sofrem também. Certamente que este tipo de amor não inclui que se discuta entre nós quem é o maior aqui. Não, somos todos iguais. Os apóstolos, algum tempo antes destas palavras de Jesus que lemos em João capítulo 15, tinham discutido entre eles qual era o maior deles, qual era o mais importante. Somos todos iguais, irmãos. Deus olha para nós da mesma maneira. Temos deveres, temos funções, temos coisas a fazer, naturalmente diferentes uns dos outros, mas somos membros de um mesmo corpo, trabalhando para a mesma finalidade, que é o crescimento do reino de Deus aqui na terra, que é a salvação das almas. Não há superiores nem inferiores. Somos todos iguais. Somos irmãos. O amor é demonstrado pela nossa atividade e pela nossa atitude. A maior prova de amor por um ser humano é o autossacrifício, evidenciado por aquilo que podemos fazer pelos outros. Jesus mostrou seu amor perfeito, um amor perfeito, no facto de que Ele não morreu só pelos seus amigos. Jesus morreu também pelos seus inimigos. Morreu por todos. Ao ponto de ter dito na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estava orando por quem? Pelos seus amigos? Não. Estava orando por aqueles que o estavam a crucificar, por aqueles que o tinham condenado à morte. Ele orou pelos seus inimigos. Pode um cristão hoje, honestamente, afirmar que daria a sua vida pelos outros? Podemos, com toda a sinceridade do nosso coração, dizer que daríamos a vida pelos outros? Por um irmão? Por um inimigo? Talvez pudéssemos dizer isso. Mas, irmãos, não é verdade que muitas vezes nem sequer estamos dispostos a ajudar os outros em suas dificuldades, em suas necessidades, em seus problemas? Não é verdade que muitas vezes não estamos dispostos a fazer um pequeno sacrifício por um irmão que necessita de nós?
então como daríamos a vida pelos outros? Vós sois meus amigos, diz Jesus, se fizerdes o que eu vos mando. Ninguém, exceto Jesus, poderia falar assim. E se alguém quer ser amigo de Jesus, não há outra forma de o ser senão fazer aquilo que Ele nos manda. De outra forma, não somos amigos dele. Somos inimigos. Não é suficiente querer ser amigo de Jesus, ou até mesmo tornar-se amigo de Jesus, se depois nos recusarmos a fazer o que Ele nos manda. Que amigos somos nós? Que tipo de amizade temos com Jesus? A submissão total a Deus não é fácil, todos nós sabemos. Não é fácil. Será mesmo até extremamente difícil se não possuirmos em nossos corações a chave que motiva a fazer a vontade de Deus. Querem saber qual é esta chave? O amor. A Bíblia, entre muitas formas de revelar as características de Deus, a personalidade de Deus, uma delas é esta: Deus é amor. E por tanto nos amar, deu seu Filho unigênito em sacrifício naquela cruz. A chave que nos motiva a ser submissos à vontade de Deus é o amor que possamos ter a Deus. É o amor que possamos ter a Jesus por tudo quanto Ele fez por nós. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-os chamado amigos, amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não é verdade que nós conhecemos muito acerca de Deus hoje, porque Jesus o revelou aqui em sua palavra? Para um ser superior como é Jesus, falar para um inferior, isto é, para os apóstolos, e em geral para todos nós hoje, como um amigo, chamar-nos amigos é um grande privilégio. É um privilégio que o mundo não tem. Como é um privilégio sermos filhos de Deus, posição que o mundo também não tem. Todos aqueles que estão no mundo, que servem a Satanás, que vivem no pecado, são criaturas de Deus. Porque todos fomos criados por Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que pela fé se entregaram a Jesus, que confiam em Jesus e no poder que há no sangue precioso de Jesus. Esses são filhos de Deus. Porque João distingue quando diz: agora vós sois filhos de Deus. Ser chamados de amigo é um grande privilégio. É algo maravilhoso que somente o Filho de Deus, o Deus feito homem, concede, sabem a quem? Àqueles que lhe obedecem. Na passagem que nós lemos há uns 2 ou 3, se. E este se é condicional. Alcançaremos isto, seremos assim, teremos isto ou aquilo, se fizerdes o que eu vos mando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os apóstolos estavam obedecendo a Jesus por amor, como seus amigos, pois Jesus os tinha tratado como tal, partilhando com eles tudo o que ele tinha ouvido falar do Pai. Jesus certamente não tinha que fazer isto. Como mestre, ele poderia apenas ordenar: fazei, e esperar que lhe obedecessem. Mas Jesus lhes chama de amigos e, como tal, esperava submissão, obediência. E, como compensação da sua amizade sincera, derramava sobre eles, como pode derramar também sobre nós, grandes e maravilhosas bênçãos. Mas não nos esqueçamos, irmãos, se e só como amigos fizermos a sua vontade. E quando é que nós fazemos a sua vontade?
quando somos fiéis à sua palavra. Jesus escolheu os seus discípulos como amigos antes que eles o tivessem escolhido a ele. Era comum naquele dia os estudantes judeus escolherem os seus rabinos, escolherem os seus professores, quem queria que fosse o seu mestre. Mas, no caso dos discípulos, foi o professor, foi o mestre que os selecionou. No entanto, notem uma coisa, várias vezes tenho dito aqui, que nós temos livre arbítrio. Ou seja, somos livres de escolher. De fazer a vontade de Deus ou não fazer. De seguir no caminho da salvação ou no caminho da condenação eterna. Nós é que escolhemos. Somos livres. Deus nos criou assim. E realmente, eles tinham a capacidade, tinham a liberdade de recusar seguir a Jesus, embora ele os tivesse chamado. Isto não evitava que eles pudessem cair também na apostasia, como aconteceu com Judas. Não foi Judas um dos escolhidos? Não o chamou Jesus? E Judas o traiu. E Judas o negou. Eram livres de seguir o Mestre. Jesus chamou-lhes de amigos, tendo-os nomeado como apóstolos, sem que eles tivessem pedido tal coisa. Também é verdade. Eles não pediram. Jesus chamou e eles podiam seguir ou não seguir a Jesus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Jesus os treinou para que fossem, anunciassem o Evangelho e dessem fruto, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Concedeu-lhes também o privilégio e o poder do uso da oração. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto, irmãos, que temos estado aqui a falar, não é só para os apóstolos, não foi só para os apóstolos. É para nós também, que hoje somos discípulos de Cristo. Somos discípulos de Jesus. Escutemos o que nos diz Paulo, se houver alguma dúvida a este respeito. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13 e 14. Devemos sempre dar graças a Deus, diz Paulo. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor. Por isso que Deus vos escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fomos também chamados? Não fomos também convocados por Deus, através da sua palavra, através da chamada do Evangelho? E por isso estamos aqui esta manhã. Por isso, isto é para nós também. Jesus também deu a sua vida por nós e nos chama de amigos a todos que estamos aqui esta manhã. Que um dia entregamos nossas vidas a Jesus, confessamos a nossa fé em Jesus, descemos às águas do batismo, fomos batizados em nome de Jesus e fomos levantados das águas para uma vida nova em Cristo. Diz Paulo, vós agora sois novas criaturas. A nós, que fomos chamados pelo Evangelho para seguirmos a Jesus, também nos é dito: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós sereis meus amigos, se. E o problema todo está aqui neste se, em duas letrinhas só. Vós sereis meus amigos, se. Há uma condição. Se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que nos manda Jesus, irmãos? Que demos muito fruto e que o nosso fruto permaneça para a eternidade. É isto que Deus espera de nós, que demos fruto. O fruto do Espírito Santo, para que mostremos ao mundo que há uma união entre nós e Cristo, que Cristo vive em nós. E que demos muito fruto, também levando almas aos pés de Jesus. Levando almas à fé, à aceitação de que a morte de Cristo é a única
que tem poder naquele sangue derramado sobre a cruz para nos limpar toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado e nos apresentar a Deus puros, santos. Não há outro meio de podermos alcançar a santidade, a salvação e a eternidade. Ide, anunciai o Evangelho a toda a criatura, disse Jesus. Só para os discípulos? Não. Porque então, quando os discípulos morreram, acabou o anúncio do Evangelho. Isto é para nós, irmãos. É para nós também. O que é que nós escolhemos? Ser amigos ou inimigos? Obedecer-lhe ou desobedecer-lhe? Se me amais, aqui está outro se. Tão pequenino. Uma palavra tão pequenina. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E que nos manda Jesus? Ide e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Amamos a Jesus? Se o amamos, apresentemos ao mundo as evidências da nossa união em Cristo, amando-nos uns aos outros, que o mundo veja que nos amamos uns aos outros, porque Cristo está em nós, porque somos discípulos de Cristo, porque somos cristãos, porque confiamos em Deus. Mostremos ao mundo o nosso amor e obedecendo também de coração a Jesus, para que assim andemos sempre em novidade de vida, agradando em tudo a nosso Pai que está nos céus. Amém.